vocês terem uma ideia, a Taps Games já era uma das maiores desenvolvedoras de jogos da América Latina naquela época, Porra. quando eu entrei. Tinha um tamanho razoável. Tinha uma gigantesca, que todo mundo conhece, que é a Wildlife, dona do Então, Sniper 3D. Nessa Tennis época, o Planet. Wildlife já era... Cara, a Wildlife já era grande. A Wildlife já era grande porque talvez não tão grande quanto ela é hoje, porque ela não tinha o Tennis Clash ainda, mas ela já tinha o Sniper 3D, que o Sniper 3D é um jogo que gera um fluxo razoável de receita e resultado há alguns anos. Só pra esclarecer, pessoal, esses jogos que a gente tá falando é jogo de aplicativo de celular, certo? Isso, mesmo a Taps Games, que eu falei um pouco da concorrente à Wildlife aqui, mas a própria Taps Games que eu entrei, que era, cara, top 3, 4 na América Latina naquela época, sempre focado em free-to-play games, que é jogos de graça, gratuitos, que você baixa na Store e você monetiza através de in-app purchase, que é comprar moedinha, novas fases, conteúdo. Troca roupinha, Exatamente. paga milhões. Ou ads, né? Então, tudo para mobile. O que é importante aqui, até para vocês terem uma ideia do tamanho do mobile, o mobile nasceu e em poucos anos se tornou maior do que console, arcade, PC, tudo junto. Sim. Você soma tudo, não dá o tamanho do mobile, porque o mobile alavancou um jogador que não existia, que é o jogador casual, que é... Cara, pensa no homem, na mulher que trabalha. Na minha mãe que joga esses jogos. Exatamente. Ou até mesmo, cara, naquela senhora trabalhadora que vai pro trabalho de ônibus, ela tá dentro do ônibus, ela precisa... Antigamente, o que ela fazia? Ela podia ler um livro, alguma coisa, hoje em dia ela pode ter um entretenimento que é um jogo casual, que é muito mais simples de jogar. Então deu uma abertura que não existia. Né? Por exemplo, quem queria jogar videogame tinha que sentar no PC, no console ou ir no arcade. Eu parei no PlayStation 2. Ele jogava ainda. Eu nem no PlayStation 2 jogava por conta do tênis, mas essa é a realidade do setor. O mercado de games mobile entrou, explodiu, consumiu tudo. Naquela época você já tinha um negócio que eu quero, enfim, conseguir trazer para o pessoal que está assistindo. Porque para mim, não vou falar que é contra-intuitivo, mas é um negócio que eu não imaginava, assim, o tamanho, a quantidade de gente jogando e tal. Até então, você já tinha essa noção do tamanho da oportunidade? Antes da Taps Games? Desse mercado, assim? Não, cara. Sendo bem sincero pra você, mesmo quando eu fui na primeira entrevista conversar com o dono da Taps Games, eu não imaginava. Eu fui muito em favor do Red Hunter, porque era um amigo meu. E ele falou, cara, eu tô precisando entregar também profissionais qualificados para que os caras vejam que eu tô fazendo um trabalho bem feito. Esse foi o primeiro motivador para eu ir, foi em favor do meu amigo. Quando eu cheguei lá, eu nunca na minha vida imaginei que as empresas de jogos mobile teriam esse potencial financeiro que elas tinham naquele momento. Né? Só pra vocês entenderem, pessoal, é um mercado assim de 200 bilhões de dólares por ano desses jogos no mundo inteiro. Então é tipo muito dinheiro. E naquela época que eu entrei, 2018, era crescimento de 20% ao ano, assim, era um negócio, ano sobre ano, 150, 170, 190, bizarro. 200, era um negócio bizarro. Até mesmo um negócio complicado de se dizer aqui, e ruim, mas bom para o setor, mas ruim como planeta Terra, né, que foi o Covid. Porra, o Covid, 30%, 40% de crescimento da noite pro dia, né, então assim, Eu comecei a jogar joguinho no Covid, sabia? Acho que todo mundo, né, porque você tá em casa, não tem o que você fazer, né? Ali, falei, porra... Você baixa o primeiro aplicativo que surgir. Meio que depressão, tipo, caraca, o que será que vai acontecer amanhã e tal? Aí você joga um joguinho pra dar uma relaxada. Então, assim, isso, cara, foi um boom, mas também foi uma dificuldade gigantesca para as empresas se organizarem. Né? Então, vai chegar lá. Eu te perguntar. A gente vai chegar lá, mas voltando, aí o cara boa. me chamou, fui fazer a entrevista, fiz a entrevista, o cara comentou um pouco sobre a empresa, o quanto faturava, as margens e tal. Eu falei, cara, isso aqui não é sério. Esse cara tá brincando comigo, não é sério. Aí eu fui pesquisar, entrei na internet, comecei a olhar a empresa de jogo aberta na bolsa, tal, quais eram os... Cara, da onde a gente conseguia extrair informação para entender se de fato era uma oportunidade ou não, né? Sim. Aí me apaixonei. A empresa tinha sede própria, a Taps Games tinha uma casa, puta clima agradável, empresa diversa, diversidade, mano, abundante. Tudo que você imaginar acontecia lá dentro, de criatividade, cara, novas ideias, assim, era um ambiente extremamente agradável. Da hora. Então, no momento que eu pisei lá, eu já falei, puta, eu quero trabalhar aqui.
Aí cheguei num acordo com os sócios da época na Taps Games e iniciei minha carreira profissional no setor de jogos, né? Como CFO. Como CFO. Como CFO da Taps Games, que foi e ainda ela existe ainda, com um sócio anterior. Uma das maiores empresas de jogos do Brasil. Tem inúmeros jogos infantis aí, desenvolveu mais de 400 jogos. Legal. Maibu, primeiro bichinho virtual, Tamagotchi, para O telefone. Maibu, foi eles que fizeram. Que massa, velho. Cara, Vlogger, um jogo para você simular ser um youtuber, jogo gigantesco. Um jogo que quase todo mundo conhece, que é o Call Evolution, que é você ficar fundindo vaquinha e criando uma terceira vaquinha. Foi eles que fizeram também. Empresa no Brasil. Nasceu ali no Butantã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é a empresa que cria esses jogos? A empresa encontra um menino que montou o jogo? Como que se dá isso? Porque assim, eu já ouvi falar... Eu já conheci um cara, esqueci o nome dele, infelizmente. Mas um cara que eu conheci na época que eu era mais envolvido com marketing digital, por exemplo. Que ele tinha um treinamento para ensinar os pessoal desse mercado a fazer lançamentos de jogos, e era tipo um estúdio, eu não sei os termos corretos, mas que pra, tipo, eu vou te ensinar a montar um jogo que dá certo. Como é que funciona esse mercado, assim, tipo, na prática? Sendo bem honesto contigo, assim, é muito difícil eu chegar pra vocês e ter esse ego todo de falar, porra, eu sei a receita de bolo pra você lançar um jogo e fazer sucesso. Cara, eu vou estar mentindo, assim, porque o mercado não é... Eu costumo dizer assim, eu peço até desculpa para as pessoas de produto aqui, porque eu sei que o mercado de produto é gigantesco, cara, muito sucesso, fizeram grandes produtos, top, mas jogo tem uma característica muito peculiar, que as pessoas não conseguem conceber o que elas querem antes de você apresentar o produto, né? Isso é a minha visão, tá, gente? Um app, Uber, você consegue perguntar para o cara, falar, cara... Você gostaria de ter um mapa te mostrando aonde está o seu carro e qual a distância que ele está de você? Você consegue abstrair, imaginar, falar, porra, eu tô esperando aqui, eu gostaria de saber onde está meu carro, tal, quanto tempo vai levar. Sim. Num jogo, se eu te fazer a perguntar, mas você gostaria dessa feature no jogo? Você gostaria de um daily reward, da onde cada vez que você entra no jogo, tal, você vai ganhar uma moedinha que você não consegue conceber, é muito difícil. Ou se eu perguntar pra você, cara, que jogo você quer jogar? Provavelmente você vai falar pra mim que você quer jogar o jogo que você já tá jogando. Sim. Então, o jogo que você já tá jogando não me interessa mais, porque você já lançou, entendeu? Aí, o que acontece, Vitor? Dentro de empresa, né? Dentro da Taps Games, tinha um processo criativo vasto, tinha inúmeros processos para se gerar novas ideias, testar, fazer protótipo, ver se é bom, agrada. Puta, tá agradando esse grupo de pessoas? Não tá. E lançar um produto. Existe a possibilidade de alguém de fora desenvolver um produto e a Taps Games ir lá e pegar o produto? Existe. Porém, nunca aconteceu na Taps e não é algo que eles buscavam como empresa. Um pouquinho diferente da Baelians, que eu vou chegar lá, né? Que é a empresa que eu acabei fundando com os meus sócios. Mas a Taps Games era mais envolvedora. Então tinha nesse core dela essa parte de criatividade, novos produtos, tal, como fazer, como desenvolver. E, porra, 4%, cara. A gente lançou 400 jogos, 4% foi sucesso. Então se eu falar pra você, pô, tem essa receita de bolo... Vou estar mentindo, né? Porque a porcentagem é muito baixa. Qual que é o bom desse mercado? Que ele é hit-driven, né? Então, quando você tem um hit, emplacou, pum. Logo você sabe. E uma diferença crucial aqui, gente. Às vezes você pode ter um hit-driven e não sabe, né? Se você for pensar na pandemia, o Among Us. Among Us já existia, né? Antes da pandemia. Não sei o que é Among Us. Among Us é um jogo. É um jogo pra você achar um impostor dentro de uma sala. Tipo, entra todo mundo, tá bom. vai jogando pra encontrar o impostor. É um jogo bem famoso. Olha eu fazendo. Tipo detetive. Tipo um detetive. Tipo um detetive, exatamente. Agora essa vocês é uma me boa. entenderam, né? Essa é uma boa pergunta. Esse é um bom fato. Detetive é uma boa referência. E aí o que aconteceu? Os caras tinham o jogo, já existia, já tava na Store. Cara, quando bateu a pandemia, o jogo, pum, explodiu. Explodiu e começou a faturar. Quanto que 50 vezes tem mais. uma 50 média mil assim, vezes mais. quanto que um jogo que, sei lá, não precisa, tipo, uma média assim, um jogo que foi legal, ele fatura quanto? Muito difícil de dizer, cara, porque jogos podem faturar... Pensa assim, ó. Só pro pessoal ter uma referência. Vamos lá, assim. jogo é uma coisa que assim, você investiu no produto, então você vai ter todo o investimento inicial no produto. Depois que você lançar o produto, se ele der certo, o investimento é quase mínimo, né? Porque é manter meio que o produto vivo. Tipo software, né? Você poderia investir em fazer novas fases, novo conteúdo. Tipo o Candy Crush. Candy Crush deve estar em, sei lá, 7 mil, 8 mil fases, nem sei mais. Muito grande o jogo, né?
Mas o investimento inicial de lançar o jogo, publicar na loja e ver o que vai dar. Então tem esse investimento muito alto. Depois, ele acaba sendo quase que... Custos tende a zero, né? Porque você não tem investimento Uma máquina de dinheiro. bruto. Só que muitas vezes dá errado, muitas vezes dá certo. Só que, cara, um jogo que dá $5.000, se você gastou, sei lá, 50, o jogo dá 5 por mês, porra, em 12 meses deu payback, você vai continuar pegando 5, vamos supor aí, 5, 7 anos, um lifetime de um jogo. O que é meio foda, é meio ruim falar lifetime de um jogo, porque, cara, você pega o Candy Crush, quantos anos já tá o Candy Crush? Muito 10, tempo, 12? Então, assim, é meio foda falar, vai ser 5 anos. Eu não sei te dizer, porque o lifetime pode variar muito, mas eu acho que um jogo de sucesso é um jogo que se paga o valor que você investiu, né? Então pode ser $1.000 por mês, como pode ser 2 bilhões de dólares por ano, como pode ser uma Supercell que lança um hit atrás do outro, com jogos fantásticos, ou uma Wildlife, vamos falar de empresa brasileira aqui para dar um up no nosso mercado, pois Sniper 3D, Tennis Clash, War Machines, todos os jogos que os caras O Tennis Clash faz um tempo já, mas a última vez que eu entrei pra jogar, tipo, tinha no... Como se fosse o outdoor do jogo de tênis de verdade, tipo, atrás ali, a propaganda do JP Morgan, que nem tem na US Open. Tem lá a propaganda, sei lá, Coca-Cola, tipo, clica aqui e compre, coisa assim. E, cara, eu como tenista, assim, kudos pra Wildlife, que, cara, os caras conseguiram até fazer Roland Garros dentro de um jogo. Uma empresa brasileira. Não, os caras são bons. Roland Garros, os caras são bons. Realmente, os caras são muito, muito bons. Toda a minha admiração aí pelo trabalho deles. E de todas as empresas brasileiras. Pip Studios, com jogo de bingo top, que, cara, gigantesca na Store. Fanati, com jogo de palavra cruzada. Pô, tem empresas no Brasil. Se você procurar empresas de jogos no Brasil, tem empresas fantásticas. A própria Taps Games e depois a Spaceship Games, que foi a empresa, depois de trabalhar na Taps, o que aconteceu foi, os dois sócios da Taps resolveram dividir a empresa em duas. Um ficou com a Spaceship Games e um ficou com a Taps Games. E aí foi aonde eu saí da Taps e acabei virando co-founder da Spaceship Games com esse sócio, porque ele precisava de mais gente para fazer as ideias que ele queria. Então a gente fundou a Spaceship Games junto. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil ainda. Tá. A Spaceship Games. E aí, com o tempo, para a gente até acelerar aqui um pouco o processo, a gente continuou trabalhando na Space, a gente viu uma necessidade que era ser uma publisher de jogos. Então, não publicar só os nossos jogos da Spaceship Games, mas publicar jogos de desenvolvedores menores que não têm acesso à informação, ao conhecimento, à oportunidade para poder fazer o jogo dele sair de uma escala muito baixa para uma escala muito alta. E que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi no ano de 2019 para 2020. Antes da pandemia ainda. 2020 eles separaram, 2019 ali eles separaram, 2020 a gente começou a trabalhar, a gente fundou as empresas e aí, pum, bateu a pandemia. 2020. Então isso foi no meio da pandemia.